E tem um outro cara também, que muitas vezes eu vi gente falando assim, tem que tirar, que não sei o quê. E no dia que tirou, a gente toma 3 do Cuiabá, porque sente falta que não tinha ele em campo. A verdade é essa. É tipo, eu sempre digo da música A Mina de Fé, dos Morenos. Sim. Foi preciso perder para aprender a valorizar. No dia que não joga, todo mundo sente a falta, né? Quer dizer, alguns, quando não joga. Tem uns aí, quando não joga, a gente sente falta. Tem outros que, quando não joga, a gente quer que continue agradece. Fora. Pois é. Mas é esse homem aqui, um tal de Tassiano, cara, né? Que também... Absurdo, né? Tacitanos, né? Tassiano também por aí. Inclusive, as artes do Bahia estão absurdas, viu? Parabéns, viu? Você que falou disso, né? Falei. Tem que elogiar, porque às vezes a gente precisa dar uma apertada lá, ele precisa dar uma... bater um pouco, mas quem ama é assim mesmo. E, eita, pelo amor de Deus, hein, Cruzeiro? Então, evoluiu muito. E agora falando sobre Tassiano, cara, que evolução, né, velho? Que evolução não, né? Que temporada. Apesar dos altos e baixos, apesar de tudo, é o jogador com o maior número de participações do Bahia em gols no Campeonato Brasileiro. Líder em participação de gols no Brasileirão 2023. São 9 em 32 jogos. 5 gols, 4 assistências, 46 desarmes em 32 jogos. São 140 bolas recuperadas, 67% dos passes... acerto no passe longo. Passe longo certo e 83% de acerto no passe. Ou seja, a cada um pouco mais de 3 jogos tem uma participação de Tassiano, seja em gol, seja com assistência. Então, eu acho que é muito expressivo, ainda mais que a gente está falando de um meia, que em muitos momentos joga até um pouco mais recuado, apesar de que o Rogério Ceni ele tá caindo muito ali pelo lado direito, chegando um pouco mais ao ataque, mas ainda assim é um meia que faz o volante, em alguns momentos fez no Bahia, e ainda assim tem 9 participações e gols, 46 desarmes, 140 bolas recuperadas. Eu acho que Tassiano é o pilar desse time do Bahia, eu acho que Tassiano é o cara que faz esse time, esse meio de campo funcionar. Inclusive, quando o Tassiano tá mal, a gente sente muito facilmente, a gente percebe, pô, o Bahia tá mal, o Tassiano tá mal. Então eu acho que esse termômetro não é à toa de um cara que se entrega muito, não é à toa de um cara que sempre tenta buscar o passe entre linhas, que sempre tenta buscar o espaço vazio, que sempre tenta desmarcar, facilitar o jogo do outro. Quando você estiver na Fonte Nova, sempre perceba um pouco assim, Tassiano sem a bola. Você vai perceber isso, que é o cara que tenta sempre se movimentar, sair da marcação, do passe entre linhas. O que foi isso aí? Nada. Tá. Mostrando replay, o cara caiu sozinho. Então, eu acho que é um cara muito importante, que tem de ser muito importante para a próxima temporada, seja como titular, seja para compor elenco. Quem dera o Bahia acha um outro Tassiano, e a gente tem que ter essa dúvida de, e aí, é Tassiano ou Fulaninho? Mais papo para a temporada que vem. Pois é, agradecer aqui o Ítalo Silva Cerqueira, também o Antônio César Silva, o Thiago Araújo Alves. Thiago Araújo mandou 20 conto aqui, meu querido Antônio mandou 10, o Ítalo também mandou 10, além do meu querido William Souza. Então, tá aqui o recado, viu? Apoie a nossa última jornada da temporada de 2023. Ajude a gente a viajar e acompanhar a Bahia América Mineiro, viu, meu povo? Então, você também, que quiser até patrocinar o canal, pode chegar junto no WhatsApp, no 719-8256-2961. Me chame lá e converse comigo, que a gente agiliza essa viagem aí também, beleza? Meu querido Timbó botou aqui, ó. Tassiano às vezes tem umas recaídas, mas em 80% dos jogos ele vai bem, não pode ficar de fora. Eu acho que o principal ponto de Tassiano, quando a gente fala dele, é de que é aquele jogador chamado Coringa, né, digamos assim. E o Tassiano, eu falava disso até em outros momentos, Yuri, se tem uma coisa que Tassiano não joga hoje é de volante. Sim. Né? O Tassiano, ele é volante de origem, até quando você perguntou a ele na zona mista sobre a escalação que veio com ele de 9 e que ele nunca jogou de 9 na carreira e tal, eu dei risada porque, assim, pouca gente lembra, mas a gente perde pro Boa com o Tassiano de 9, em 2015. A gente perde pro Boa Esporte, Tassiano era o 9 do Boa, faz gol na gente, sim. faz gol na gente, ele jogando como 9, só que não era, tipo, aquela coisa de um jogador de estar ali na área, pai e tal. Sim. É aquele cara que rodava e atuou ali. Na época... Já chegou a atuar mais avançado. Ele já era careca. Boa. Exato. Ali ele tinha 20 anos. 20 e poucos, 20, 22, alguma agora coisa assim. Tá aí. Né? E aí, aquela coisa. O Bahia acabou tendo agora, com o Tassiano,
essa situação de ter um cara que pode pensar que é um 9, mas quando você olha, ele tá no meio campo, tá caindo pelas beiradas, tá girando bastante na linha de frente. Então, eu acho que é um jogador que hoje eu entendo, hoje não só hoje, né, mas em outros jogos já, porque que o Renato Gaúcho até tentou fazer com que ele não saísse do Grêmio, mas era algo que a diretoria optou por liberar e tal. Teve gente dizendo, vai sair porque o Bahia vai pagar 10 milhões, e no fundo foi revelado o valor que foi de 1 milhão e pouco, acho que 1,5 milhão, não sei se chegou a 1,5 milhão, mas um jogador que poderia ter ajudado o Grêmio, o Renato Gaúcho queria, porque é do jeito que o Renato Gaúcho gosta, né, de atleta que joga em várias funções, chegou a jogar até de lateral com o Renato Gaúcho, e que no Bahia tem se firmado numa linha de frente, como a gente já pegou em outros momentos, né, Yuri? O mapa de calor dele sempre mais pela esquerda ou pela direita, né? Principalmente pela direita, mas sempre caindo pelas pontas, é um cara que tenta sempre surpreender pelo lado do campo, chegando, dando opção, pisando na área, então é um cara que cada vez menos tem sido meia, cada vez mais tem sido esse cara que no ataque flutua do lado direito, do lado esquerdo, porque no gol que origina de Juba, ou de Cauli, desculpa, Juba tá do lado esquerdo, Tassiano tá do lado esquerdo, Cauli tá do lado esquerdo, tava todo mundo ali do lado esquerdo ali no lance, e enfim, deu tudo certo. Então é um cara que sempre flutua muito nesse ataque, caindo pelas pontas, dando opção, dando profundidade, e que bom que ele tem se encontrado, tem dado certo, como você falou, perguntei do seu posicionamento, Tassiano, então ele não vou entregar e não tal. Não vou entregar a tática. Então não entregue a tática, continue fazendo aí, e tá tudo certo, continue ajudando o Bahia, que tá tudo bem. Agradecer aqui a galera que tá nos ajudando, viu, que tá mandando aí o seu Pix, 71982562961, ou também lendo aqui o QR Code. Outro ponto, meu querido Yuri, aqui o Cruzeiro tá com 4 jogos, né, o Cruzeiro é o único aí com 4 jogos, porque inclusive tá jogando agora, fuga do rebaixamento, né, o Cruzeiro vai enfrentar ainda Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. Sim. São 3 jogos difíceis, né? Talvez até quando a gente em outros momentos falava de como o Cruzeiro vai se comportar no campeonato e tal, a gente dizia assim, o único ponto do Cruzeiro vai ser nessa... Não, deixa ali mesmo. Vai ser inicialmente nesse jogo do Goiás. Se pegar o pé da letra de como ele chega como de como as equipes vêm jogando e tal, seria esse jogo aqui e tal. E não, eu não diria nem favorito, porque ele não joga em casa também, viu? Sim. O jogo é na Serrinha. Inclusive nas casas de aposta, o favorito é o Goiás. Aí, ó. O favorito é o Goiás nas casas de apostas. Mas, vamos ver, né? E aí, você quer começar logo pelo Cruzeiro mesmo, primeiro? Cruzeiro, eu falei naquela live que a gente destacou, eu acho que ainda tem uma tabela muito chata, muito enjoada, eu acho que é sim o principal candidato a esse rebaixamento, pelos compromissos, por ter perdido o mando de campo, jogar sem torcida, esse jogo contra o Atlético Paranaense aí, eu acho que é determinante para a situação, para a vida dele, porque é em casa, apesar de ser sem torcida, mas talvez chegue com uma obrigação maior, o Atlético Paranaense se perdeu na temporada, não consegue mais vencer, não consegue mais engrenar. O Botafogo aí precisando, o Botafogo que, enfim, se duvidar não vai pegar nem G4, viu? Mas vamos lá. Mas é fora de casa, eu acho ainda que o Engenhão que deve ter público e um Palmeiras na última rodada, que independente do que aconteça, eu acredito que vá até a última rodada essa briga pelo título brasileiro. E o Palmeiras aí com a obrigação de vencer, o Cruzeiro talvez tenha que se complicar um pouquinho. Só lembrando pra galera, a bola tá rolando, nesse momento a gente já volta pra zona de rebaixamento. Sim. Só sai se o Goiás fizer um gol. Inclusive, eu destaco isso, velho. Se for um empate, essa partida, a gente voltar pra zona de rebaixamento, claro que a gente não quer isso. Eu ainda considero uma boa rodada. Com toda certeza, eu considero uma boa rodada. Ainda acho que a gente tem que olhar o copo meio cheio, que a gente vence o adversário fora de casa, que a gente tira 2 pontos de um Vasco, se for empate, tira 2 pontos de um Cruzeiro, o Santos, que acabou também empatando, tira 2 pontos do Santos, tira 3 pontos do Corinthians de diferença, tira 2 pontos do Fortaleza, que por mais que eu ache aí que já sai dessa briga, porque tem qualidade e tem um Goiás dentro de casa, que enfim, pode ser um jogo determinante, mas assim, dos principais adversários, eu acho que só o Inter venceu na rodada, e aí
acabou, eu acho que dando 2 passos aí para essa fuga de rebaixamento. Então, como um todo, mesmo que vá um empate, mesmo que a gente volte para a zona de rebaixamento, que eu não quero que aconteça, eu ainda encaro a rodada como positiva por tudo que aconteceu. E assim, antes até, só para lembrar para a galera, e Yuri trouxe essa imagem que conta com o Fortaleza, que é hoje o 12º, eu ainda continuo achando que, para mim, essa pontuação de 45 vai livrar. Vai livrar. Por que vai livrar? Vamos lá. Se a gente levar o ponto ao pé da letra, o que a gente estava falando de tipo, o Cruzeiro. O Cruzeiro, talvez, um exemplo, ganha esse jogo, chega a 44 e perca os 3, seria ponto limite os 44 do Cruzeiro. Ou empate hoje e vença o Atlético Paranaense, mais 4 pontos, chegaria aos 45. Eu acho muito difícil vencer. Mas ainda assim que chegar aos 45, 45 talvez salve por causa do critério de desempate. É o que eu destaco a todo momento. Eu acho que esse critério... O Cruzeiro já ganhou 10 nessa temporada. Que eu acho que não é já, é ainda. 11. Eu acho que é ainda. Não, já ganhou 10 antes. Sim. Antes desse jogo aqui. Sim, pô, tá com 10, é isso. E aí 10. Se empata... Se ele ganhar do Atlético, ele vai pra 11 igual o Bahia. Sim, mas eu digo assim... No número de triunfos. Mas se ele chega a 42, ele chega a 42 com 10 jogos. E um empate nosso com a derrota deles, a gente passa. Então eu acho que o Cruzeiro tá com um triunfo a menos em relação aos demais, assim como o Corinthians, que também tem 44 com 10 triunfos. Absurdo. O Corinthians ali também é outro que no critério de desempate tem um jogo direto contra o Vasco na próxima rodada. Se, por exemplo, o Corinthians perde, Bahia vence, Bahia ultrapassa o Corinthians. Então eu acho que o critério de desempate pode servir. Mas o que você estava falando, mais 4 pontos, 45. Eu ainda acho que 46 vai ser a conta certa. Eu acho que é 46 ou até 47. Eu acho que 47, dificilmente o Bahia vai ser rebaixado, a não ser que aconteça algo muito fora da curva nesse Campeonato Brasileiro. Mas ali, aí o Bahia tem o São Paulo em casa, obrigação de vencer. São Paulo que não vence fora de casa há um ano. Há um ano. A última vez foi contra esse Goiás aí. Não venceu na atual edição do Brasileirão, jogando fora de casa, jogando longe do seu torcedor. Espero que continue assim, viu, São Paulo? Não vem inventar, não. Seja grato pelo cara que te deu o título mundial, te deu o brasileiro, pelo amor de Deus. América Mineiro e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro esse que eu também destaquei esse ponto. Eu acho que o Atlético chega na última rodada brigando. Engrenou, é o time que mais pontuou nas últimas 10 rodadas. Filipão, meu Deus do céu. Filipão, quase zerou do Cruzeiro aí. Filipão conseguiu aí achar sua forma de jogar. E o Galo tá brigando pelo título aí. Tem uma partida nessa rodada contra o Flamengo, confronto direto. E pode ser que aconteça aí, mas também deve brigar pelo G4. Então eu espero que a gente não dependa da última partida. Eu espero que a gente resolva a nossa vida contra São Paulo e Atlético Mineiro. Chegue mais tranquilo para enfrentar o Galo. E aí aconteça o que tiver que acontecer na última partida. Mas eu ainda acho que a gente tem boas chances de se salvar com esses 2 jogos. Não contava com o triunfo contra o Corinthians, apesar do lado torcedor, de a gente sempre acreditar, não contava. Não, a gente estava fazendo análise do jogo com empate, se vencer, falar 1-0, 2-1, mas jogo tenso e tal. A gente não esperava, sinceramente, um Corinthians tão desorganizado, né? E um Bahia tão organizado. A verdade é essa. Né? Um Bahia bem contra a equipe do Corinthians, um Bahia taticamente impecável, colocando, inclusive, o Corinthians no bolso a ponto do Mano Menezes chegar na coletiva e dizer que ele errou, que ele fez a leitura errada, que ele achou que era uma coisa e acabou que não era nada a ver do que ele tinha achado. Outro ponto, por que a gente fala assim, o Bahia só depende dele? E aí a gente vê algumas vezes as pessoas falando assim, de onde é que vocês tiraram que o Bahia só depende dele? O que é que faz o Bahia só depender dele? Eu digo, o que faz o Bahia só depender dele é o seguinte: Goiás e Cruzeiro estão se enfrentando agora, ponto 1. Goiás, talvez já rebaixado depois, enfrenta a equipe do Fortaleza. Mais um confronto ali dentro dessa briga, né? O Santos enfrenta o Fortaleza. E o Santos ainda enfrenta o Fortaleza. E, além do Santos, o Vasco enfrenta o Corinthians. Então tem ainda alguns confrontos que podem fazer essa galera não pontuar ao máximo e o Bahia passar algum deles. O exemplo claro é esse Vasco e Corinthians aí. Se o Bahia ganhar os 3 jogos, chega a 50, ou o Corinthians ou o Vasco não chega a 50 pontos. Um dos dois. Então já tornaria a missão do Bahia mais tranquilo.
e garantiria o Bahia na primeira divisão. Então, depende do que aconteça, o Bahia continuaria aí na frente da tabela. Por isso que o Bahia só depende de si. E daqui a pouquinho a gente vai falar de arbitragem também, mas poderia até, eu pensei até também, Yuri, de fazer o seguinte, a gente poderia pegar a simulação e dizer assim, para não falar que tá puxando pro Bahia, vamos fazer uma simulação de todo mundo ganhando, para ver onde é que termina. Digamos que surpreenderam aí, todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou, alguém vai se lear. Exato. Alguém vai se lear. Dá para fazer uma simulação dessa, a gente traz até daqui a pouquinho essa simulação. Deixa eu dar um rolê aqui no chat para abraçar a galera que tá chegando. Qual foi? Nada, impedimento aí. Ah, bom. Abate Abel já está fazendo lambança, velho. Eu não gosto desse árbitro. Também não. Desde quando chutaram a bola nele, a vontade que eu tenho de chamar ele daquele negócio. Eu vou até desabafar aqui, que é um dos poucos desejos que eu tenho é me bater com o árbitro e trocar suco. Deus é mais. Mas não em um ringue assim, legal, com regras, tudo bem. Mas eu tenho vontade. O Vladimir tá dizendo aqui, Cruzeiro ganhando, rebaixa o Goiás, menos um concorrente e como é pra frente Bahia, faça sua parte, tá dizendo aqui meu querido Vladimir Ramalho. E o Heleno tá dizendo o seguinte, se não tivéssemos perdido tantos pontos bestas em casa, mas vamos acreditar que já é realidade. Vamos pra Sula. Aí entra até uma das pautas que a gente vai falar aqui, que é a diferença de primeiro e de segundo turno. Bahia tem a 8ª melhor campanha do segundo turno, além do melhor ataque, com 26 gols. E é engraçado que 26 gols são 15 em 3 jogos. 6 contra o América, ou 6 contra o Goiás, 5 contra o Corinthians, 4 11. contra o Coritiba, 6 no Goiás e 5 no Corinthians. São 15 em 3 jogos. 15 gols em 3 jogos. Ainda tem um Bragantino, se você quiser botar aí, mas tudo bem. Mas foi Paiva, né? Tô falando dos 26 do segundo turno 15, e Rogério. Né? Foi o segundo turno, foi Paiva, né? Tem isso também. Mas assim, nas últimas 10 rodadas, apenas Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Internacional pontuaram mais. Foram 18 gols no primeiro turno e 26 no segundo turno. Com mais 3 jogos a fazer ainda. Exatamente. Primeiro turno, 31% de aproveitamento. No segundo turno, 47,92%, que a gente pode dizer que é um 48%, viu, aproximadamente aí. Além do primeiro turno agravar a situação, Vasco e Santos acompanharam a evolução do... Isso é outro ponto pra te destacar, porque é bacana a evolução do Bahia. Você pode até clicar nessa imagem se você quiser, porque eu acho bacana... Abriu outra aba. Então abre em outra aba aí, porque eu acho bacana tudo isso, o Bahia evoluiu, mas pena que as equipes também evoluíram. Olha lá, o Bahia é o 8º do primeiro turno. Aqui, agora sim. O Bahia é o 8º do primeiro turno, mas a gente tem um Vasco em 5º. Esse é o primeiro turno? No segundo turno, desculpa. A gente tem Então jogar do primeiro? O do primeiro turno tá... Não, aí são dos 10 jogos. O do primeiro turno eu postei aonde, meu Deus do céu? A do primeiro turno eu postei... Não, só tá do segundo turno. Não, mas eu postei, tá em alguma postagem. Peraí que eu te mando aqui. Tá do segundo turno. Eu acho que eu botei aí embaixo, eu respondi alguém. Então é outra postagem, então deve ser outra postagem, mas eu tenho aqui fácil e te mando aí. No primeiro turno a gente foi o porteiro. A gente foi o porteiro na competição, zona. Foi o 16º colocado. Não é essa não? Aqui. Já achei. Essa aí, né? Não, essa aí é atual. Essa é atual. Mas eu postei isso aqui. Então, assim, é uma evolução muito grande. A gente pontuou 18 pontos no primeiro turno, se não me engano. 18, 16. No primeiro turno, 18. Naquela média de 1 ponto por partida, né? A gente tava lá embaixo. E aí tem até um comentário do Gabriel. O Paiva era carregado demais. Imagina se tivesse trocado de técnico ainda nos 6-0. Velho, eu continuo falando disso, né? Há muito tempo. Que pra mim, eu mudaria ali. E teve gente falando, não, mas fulano tomou, ciclano tomou. Meu irmão, não tô olhando a vida de Kelé, irmão. Sim. Eu tô olhando o meu babo, tô dizendo que no meu babo eu mudaria. E aí quem fala assim, não, mas não sei quem tomou, não mudou e o time melhorou. Eu digo, a gente não melhorou, irmão. Não dá pra defender o indefensável. Não dá pra tentar aqui pedir tempo pra trabalhar quem teve 9 meses trabalhando. Aí pra defender, alguns tentam defender e fazem assim, mas Paiva não tinha Gilberto Cândido, não tinha... quem mais aí? Gilberto Cândido, quem foi? Porque os outros jogos que chegaram não jogam. Adriel e Citadinho. Aí, e Ratão. E Ratão.
As únicas mudanças, Gilberto Cândido e Ratão. São essas 3 mudanças aí com relação ao que tinha Paiva na temporada. Gente, é cedo para falar de treinador com relação a Rogério? Talvez sim, porque eu vejo muitas vezes, Yuri, uma cobrança que é feita em cima de Rogério, que eu digo assim, com Paiva tinha que ter calma, era ano zero, é projeto e não sei o quê. E quando o Rogério chega, o Rogério tem um pouco mais de 2 meses, acho que 3 meses já à frente do clube, e acaba também sendo ainda cobrado por esse ponto. Tá aqui o que o Yuri falou, a tabela, com o Botafogo com 13 pontos à frente do Grêmio. Se duvidar, tem esses 47 pontos aí no Botafogo, não é não? Ave Maria, nunca mais vi esse time vencer, pô. 13 pontos à frente do Grêmio, né? Do Palmeiras também. Do Palmeiras, 15 pontos à frente do Bragantino, que hoje tá ali colado também. O Flamengo que passou ele já. Atlético Mineiro, que tinha 20 pontos de diferença, pô. Imagina, era o 10º. Atlético Mineiro colou nele. Atlético Mineiro colou, pô. Atlético Mineiro tá na parte de cima da tabela hoje, sendo o 4º colocado. O 4º colocado, o Atlético Mineiro com 2 pontos a menos. Com 2 pontos de diferença. Tirou 18 pontos o Atlético tirou. Maluco, né? O Atlético tirou 18. O Flamengo tem a mesma pontuação. O Flamengo também tava em 4º, com 15 de diferença. Hoje tem a mesma, o Flamengo igualou. Tem uma a mais. Tem 30, uma a mais, não, porque eu olhei Flamengo com o Palmeiras. Achei que o Botafogo tava na liderança. Já passou, uma a mais, 16 pontos tirou a diferença. E a mesma coisa o Palmeiras. O Palmeiras, perdão. O Palmeiras que tirou 13. Sim. Né? O Palmeiras tirou 13, já abriu então 14 pontos de diferença. Onde estava o Bahia? Porta da zona. Aí eu digo, naquele quesito, Yuri, porta da zona, né? Por incompetência dos adversários, ponto 1. Que é o que eu destaco dessa evolução até acompanhado de Santos e Vasco. Talvez se um deles não tivesse, nossa situação era muito melhor no Brasileirão. Mas a curva crescente do Bahia foi também de Santos e Vasco. E não estava pior também por incompetência dos concorrentes acima. Um exemplo, Goiás que estava na frente do Bahia, 4 pontos, hoje está na zona de rebaixamento. Um Corinthians que estava na frente do Bahia, 6 pontos. Hoje a diferença do Corinthians para o Bahia, 3. Ela é de 3 pontos. Sim. O Cruzeiro, que tinha ali também 6 pontos à frente do Bahia, está nessa parte de baixo no momento com 1 ponto de diferença, né? E aí os demais subiram, ganharam algo e tal, mas o Santos já se desgarrou, o Vasco já se desgarrou de estar ali na parte de baixo da zona, apenas a América e Curitiba que não mudaram ali suas posições, Yuri, do primeiro turno para agora. É exatamente isso. Tem a queda acentuada do Cruzeiro, e o Cruzeiro começa muito bem o Brasileirão. Vence o bocado, começa até a empolgar a torcida, depois queda livre aí, que eu espero que acabe essa queda livre na 2ª divisão. Mas, infelizmente, acompanhou essa evolução, como a gente mostrou na outra tabela. Bahia é o 8º do 2º turno, mas o Santos é o 7º, o Vasco é o 5º, então, infelizmente, acompanharam essa evolução. Sorte nossa, que o Cruzeiro, que acabou ali no meio da tabela, hoje é uma das piores equipes do 2º turno, e aí, meu Deus do céu... Tadeu, meu Deus. Tadeu. Marinho Júnior.